Livramento na cidade. Essa é uma daquelas histórias que a gente nunca esquece. E por mais que o tempo passa, continua viva na memória, pois retrata com toda exatidão o imenso cuidado e amor protetor de Deus. São episódios como esses que nos fortalecem a fé e nos dão a certeza de que somos amados e preciosos aos olhos de um Pai amoroso e celestial. Geisa e sua família se mudaram para a capital em 1997, no mês de janeiro. Logo em seguida, seu irmão mais velho começou a frequentar uma igreja cristã no centro da cidade. Com o passar do tempo, Geisa observou que ele foi mudando seus hábitos e adotou uma postura melhor. Com o carinho que sentia pelo irmão, decidiu acompanhá-lo à igreja para que ele não se sentisse sozinho. No início, Geisa participava das reuniões apenas para acompanhá-lo. Porém, aos poucos, a fé começou a brotar em seu coração. Não demorou muito para que seguisse os passos do irmão e começasse a se interessar realmente pela mensagem bíblica. Geisa era uma bela jovem de 16 anos, olhos expressivos e intelecto aguçado. Tinha o talento do canto e sua bela voz emprestava às letras dos hinos uma melodia suave e afinada. Apesar da juventude, tinha maturidade para lidar com as situações adversas que a vida lhe oferecia. Era uma filha amável, obediente, de quem seus pais muito se orgulhavam. Num certo dia, ela recebeu um convite para almoçar na casa da tia no centro, onde encontraria também sua mãe. Curitiba conta com um sistema de transporte coletivo muito interessante. Em algumas linhas específicas, os biarticulados circulam em faixas exclusivas. Os biarticulados são ônibus duplos ligados por um sistema de sanfona que são capazes de transportar um número maior de passageiros. Nessas faixas exclusivas é proibido o tráfego de qualquer outro tipo de veículo. Esses ônibus circulam pela cidade e só param em pontos tubos próprios para eles. Geisa se arrumou e saiu de casa. Já no centro, iniciou o trajeto até a casa da tia. Cruzou uma praça e se dirigiu para o trecho onde ficava uma das faixas exclusivas para os ônibus biarticulados. A rua era comprida e havia muitos prédios comerciais. Ela estava a poucas quadras da casa da tia, mas ainda precisava atravessar a rua dos biarticulados para pegar um caminho mais curto. Distraída em seus pensamentos, começou a caminhar pela calçada até o ponto onde precisava atravessar. Geisa parou na calçada e se preparou para atravessar a rua. É comum olharmos para os dois lados antes de atravessar uma rua. Geisa parou e olhou. Ela não sabe explicar porquê, mas olhou apenas para um lado. Não havia barulho de motor ou algum sinal de um ônibus se aproximando. Como a rua estava livre, ela avançou e colocou o pé na rua. Naquele momento, algo extraordinário aconteceu. Em questão de segundos, ela sentiu um forte puxão que a levou para trás, fazendo com que saísse da rua e voltasse para a calçada. No mesmo instante, Geisa sentiu o vento do ônibus que passou buzinando. O vento era forte e passou bem perto do seu rosto. O ônibus passou a poucos centímetros dela. Paralisada, olhou o coletivo desaparecendo na curva e então olhou para trás. Queria agradecer a pessoa que a havia puxado, livrando-a de um atropelamento que seria fatal, a julgar pela velocidade do ônibus. Mas não havia ninguém. A calçada estava deserta e perto dela nenhum ser humano. Geisa começou a chorar. Ficou ali alguns minutos tremendo, tentando se refazer do susto, tentando organizar as ideias para entender o que tinha acontecido. Só encontrou uma certeza: Deus a livrou da morte. Ainda podia sentir o vento no rosto e ouvir a buzina do ônibus. Sentiu um calafrio ao pensar que poderia estar morta. Ela não tinha dúvidas de que o Senhor enviou um anjo para livrá-la. A sensação daquele puxão ainda estava em seu corpo.
Ainda assustada, atravessou a rua para seguir até a casa da tia. Com espírito de gratidão e muito emocionada, contou o fato para a mãe e a tia, que também agradeceram a Deus pelo milagre. Depois desse grande livramento, Geisa decidiu entregar a vida ao Salvador e se matriculou na classe batismal, descendo as águas um ano depois, em 1998. Desde então, Geisa tem dedicado a vida ao trabalho do Senhor. Sua narrativa é sempre acompanhada de emoção e gratidão a Deus pelo grande amor demonstrado naquela rua, na cidade, em 1997.